Boa tarde, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão, turma 1802? Sei que a situação está muito difícil, muito complicada, mas temos que manter o foco, né? O foco da quarentena, que a gente já vem há bastante tempo, né? Eu acho que na verdade já passamos de quarentena, né? Mas vamos tentar manter esse foco. Só saia de casa quando for necessário, mas necessário mesmo, tá? Não vamos jogar tudo que nós conseguimos durante esse período de quarentena, né, fora. Não saiam daí, não saiam de casa igual uns loucos, apesar que ainda não temos orientações para sair de casa, mas pelo que a gente vê no noticiário aí, algumas coisas vão começar a ser liberadas, e se não falha a minha memória, para o próximo mês, mas ainda não tem nada certo. Então, assim, vamos continuar mantendo a nossa quarentena na melhor forma possível. Sei que às vezes é difícil, há pampas, né? Eu, pelo menos, estou morrendo de saudade da minha rotina diária de trabalho, de estar em contato com vocês, mas infelizmente estamos passando por esse problema, né? Então peço mais uma vez para que vocês mantenham a quarentena, porque a gente escuta, né? Ouve várias notícias aí em jornal, em internet, né? E a gente fica às vezes meio que perdido, independente de partido político, tá, gente? Eu não estou falando em partido político aqui, não. Estou falando nessa situação, se liberam alguns comércios ou não. Só que quando a gente acaba perdendo um amigo próximo, um parente próximo, um ente querido, né? A gente fica pensando duas vezes se vale a pena sair nesse exato momento ou quando de fato for liberado, entendeu? Eu acho que a gente tem que entregar tudo isso que está acontecendo na mão de Deus, não é julgar ninguém se está certo, se está errado, porque eu me coloco muito no lugar das pessoas, né? A gente tem que ser assim, nós seres humanos temos que ser assim. Como é que eu vou criticar o meu próximo se eu não sei o que ele faz? Qual é a função que ele ocupa, entendeu? Então, acho que não só aqui no nosso país, no Brasil, mas em todos os outros países estão passando uns momentos muito complicados de decisões, de tomar decisões. Mas enfim, vamos ao que interessa. A partir de agora, todas as aulas eu vou tentar ser bem dinâmico, né, em apresentações de slide, porque a partir de agora são matérias, são conteúdos novos. Todos aqueles conteúdos que nós trabalhamos, fizemos as atividades ao longo desde o início dessa quarentena, foram revisões dadas, na verdade foram matérias dadas, e aí eu aproveitei e fiz uma revisão com vocês, né? E para vocês terem uma ideia que foram bastante temas, bastante conteúdos falados em sala de aula, então a gente já tem bastante coisa, né, trabalhada aí. Então a partir de agora são temas novos e eu tive a preferência de começar esse tema, geometria plana, porque eu também comecei a geometria plana na turma 1603, né? E aí eu preferi, né, dar essa condição, né, também para a turma 1802. Né? O início da geometria plana, vamos rever, provavelmente vocês alunos que já estão no 8º ano já viram algo sobre a geometria plana, então vamos rever alguns conceitos muito básicos mesmo, quais são os tipos de figuras, o que é área, o que é perímetro, né? Mas antes de começar esse conteúdo, eu vou falar sobre um conteúdo de posições de duas retas relacionadas a um plano, beleza, galera? Então vamos lá. Posições relativas entre duas retas e um plano. Essas retas são classificadas existem três classificações para essas retas. Essas retas elas podem ser concorrentes, elas podem ser paralelas e elas podem ser coincidentes. Então existem três classificações relacionadas a essas duas retas em um plano. São essas três que vocês estão vendo aí e vamos ver, né, a característica de cada uma dessas retas. Então vamos lá.
Vamos lá. Primeira característica, um ponto em comum. Tá vendo aí que eu destaquei em vermelho, um ponto em comum. Então, todas as vezes que ocorrer um ponto em comum com essas duas retas em um plano, eu tenho retas concorrentes. Ou seja, o que são retas concorrentes? Retas concorrentes, você tem, né, retas, já está no plural, você tem um encontro de duas retas, e esse encontro dessas duas retas vai te dar um ponto que a gente pode chamar de um ponto de interseção. Como é que é representado isso, né? Olha só, tá aí no desenho. Eu tenho uma reta R, olha a reta R aqui, tem uma reta S, vou colocar aqui uma caneta aqui para ficar legal. Olha aqui, ó, eu tenho uma reta R, eu tenho uma reta S. Isso aqui, galera, é um plano. Tudo isso aqui, ó, é um plano, ó, tá? Isso aqui é um plano. Esse plano ele pode ser chamado de alfa, gama, beta, enfim. Aqui eu não representei nada não. Então, ou seja, a reta R e a reta S têm um ponto em comum. Esse ponto L aqui, ó, tá ok? Então, todas as vezes que você se deparar com duas retas e essas retas ela tem um ponto em comum, elas são classificadas como retas concorrentes, tranquilo? Vamos lá para a próxima reta, né? Vamos lá. Não se encontram, é uma característica da próxima reta, não se encontram. Então, quando as retas não se encontrarem, elas são retas paralelas. Retas paralelas são retas que não se encontram, né? Apesar que já assisti uma palestra de um professor lá da faculdade, professor Kleber, um professor gente boa demais, inteligentíssimo, e numa dessas palestras que eu assisti do Kleber, ele mencionou que as retas paralelas num ponto, no infinito, elas se encontram, mas não é para vocês ficarem pensativos não. Para a gente aqui não existe um encontro dessas retas paralelas, então não se encontram. Então as retas paralelas para a gente aqui, elas não se encontram, beleza? Então exemplo aí de uma reta, das retas paralelas, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem a reta S, a reta S. Nós temos a reta R. Mais uma vez, nós temos o nosso plano, né? Esse plano aqui pode ser chamado de alfa, beta, gama, enfim. Galera, só estou riscando para vocês terem uma noção. Eu estou identificando o que eu estou falando. Então, ou seja, as retas paralelas em localização a esse plano, referente a esse plano, elas são paralelas. Então, as retas paralelas, elas nunca vão se encontrar, tá? Não se encontram, beleza? Vamos para a última classificação de retas. Vamos lá. A última classificação de retas é o seguinte: todo e qualquer ponto da reta R é ponto da reta S. Então, ou seja, todo e qualquer ponto da reta R é ponto da reta S. Quando isso acontece, galera, a gente pode classificar essa reta como retas coincidentes. Como é que poderia aparecer essas retas coincidentes para vocês? Aí, ó, tá vendo aqui, ó? A minha reta R, ela está, basicamente, eu posso dizer que está em cima da reta S. Então, ou seja, eu posso caracterizar que elas são retas coincidentes. Quando uma reta está em cima da outra, ela é caracterizada como retas, as duas são caracterizadas como retas coincidentes. Ou seja,
todo e qualquer ponto da reta R é ponto da reta S. Beleza, galera? Então é o seguinte, depois dessa explanação, eu tenho alguns exercícios, né? Vou pedir, né? Eu tenho aqui já o exercício, vou pedir para que vocês façam esses exercícios, né? Tanto o número 1 como o número 1 de novo e o número 2, essas sequências de exercícios, vamos fazer da mesma forma. Vocês vão fazer esses exercícios, vão escrever no caderno e vão encaminhar a resposta para mim lá no grupo. Então não esqueçam, quando eu enviar o exercício, você vai escrever assim, o seu nome, aluno ou aluna, fulana de tal, geometria plana, aula 1, exercício 1, resposta tal, tal, tal. Pô, professor, o senhor botou 2 exercícios 1. Não tem problema, faz na sequência. Exercício 1, aí depois exercício 1 de novo e por último exercício 2. Beleza, galera? Espero que tenham entendido esse conteúdo. É um conteúdo bem simples, bem fácil de se entender. Agora, aguardo vocês fazendo os exercícios e me dar um retorno, me dar um feedback. Beleza, galera? Vamos lá, conto com vocês sobre a situação da quarentena. Vamos estudar, isso que é o importante, né? E até a próxima aula. Valeu!